Pode se assentar em nome de Jesus, sejam todos bem-vindos à casa de Deus. É um prazer a gente estar junto aqui, a gente junto poder compartilhar uma palavra. Amém, irmãos? Nós estamos aqui praticamente quase que todos os domingos falando sobre oração, os pilares da oração. Então, o quanto é importante a vida de oração. E dentro dessas mensagens, a cada domingo que você veio, aprendeu algo, colocou algo em prática, é isso que vai modificando a nossa vida, a nossa jornada cristã. Amém, queridos? E você trouxe a sua Bíblia Sagrada? Abra ela no livro de Lucas, capítulo 11. Nós vamos falar dessa última coluna, a quinta coluna. O tema da nossa mensagem é: nos ensina a orar. Ensina-nos a orar. Ensina-nos. Lucas capítulo 11, versículo 1. Lucas capítulo 11, versículo 1. O texto começa dizendo assim: e aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, e quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, Senhor, ensina-nos a orar, como também o João ensinou os seus. Versículo 2, e lhe disse: quando orares, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dai-nos o pão nosso de cada dia, ou algumas traduções diz, nosso pão do cotidiano. Versículo 4, perdoa-nos nossos pecados, pois também nós perdoamos qualquer que nos deve, e não nos conduza em tentação, mas nos livra de todo mal. Amém? Olhe para mim, igreja. Os discípulos estão perguntando porque eu fico imaginando a caminhada com Jesus, o quanto eles ficaram impressionados. Imagina você estar com um ser que toda a oração dele é respondida. Imagina isso. Imagina que você olha para Jesus e vê a oração de Jesus sendo atendida. Que a oração de Jesus leva as pessoas a serem salvas. Que a oração que ele faz cura. Imagina quantas orações que Jesus fez e as pessoas foram o quê? Curadas. Quantos sinais extraordinários Jesus fez. Jesus orou para expulsar demônio. Jesus orou à distância para curar. Ele não precisou estar lá, ele apenas disse uma palavra e pessoas foram o quê, irmãos? Curadas. Ele orou por muitas circunstâncias. Então imagina, os discípulos começam a olhar tudo aquilo, a gente precisa aprender. A gente precisa descobrir o método, a forma certa do que, irmãos? Porque chega uma hora que a gente fala assim também na nossa vida cristã, parece que a minha oração não funciona. Parece que não vai. Parece que tem alguma coisa de errado com a minha. E eu acredito também que ele já deve ter percebido isso, mas por que a oração dele sempre é atendida? Os discípulos de João Batista aprenderam a orar. Eles foram discipulados a aprenderem a orar. Eles não oravam de qualquer forma e os discípulos perdem isso. Nós queremos aprender a orar. E será que é possível ensinar? Será que a oração só é uma repetição? Será que nós vamos só ficar repetindo essa mesma coisa que Jesus disse toda a nossa vida? Será que é isso? Porque eu imagino que não é isso. Porque propriamente Jesus disse isso para a gente não fazer vãs repetições, sabe aquela gente entoar um mantra, ficar repetindo a mesma? Imagina a gente ficar assim: Deus me cura, Deus me cura, Deus me cura, Deus me prospera, Deus faz. Seria só repetição, não seria oração. E Jesus aqui não veio trazer só um modelo. A oração do Pai Nosso também se revela um comportamento. Não é um modelo só apenas, mas é um que, igreja? Comportamento.
E é sobre isso que eu quero que você entenda. Não é você replicar a minha oração, a oração de qualquer pessoa, mas é você entender os motivos por que você ora. Amém, igreja? E é isso que Jesus está tentando estabelecer com eles. E a primeira coisa que Jesus fala e ensina eles a orar Jesus está dizendo assim: olha, a primeira coisa que Jesus está dizendo nessa oração, Pai, é a primeira frase, Pai. Olhe para mim, igreja. Jesus começa a ensinar os discípulos a ver Deus como o quê? Como Pai. E aqui começa toda a diferença sobre aquilo que nós vamos orar daqui para frente. Ver Deus como o quê? Agora, a minha pergunta é: você consegue enxergar Deus como Pai na perspectiva bíblica? Como é Deus? Como é Pai? Porque, até no entanto, preste muita atenção. Todos nós aqui, talvez, vamos ter muita dificuldade para se relacionar com Deus e enxergar Ele como o quê? Por que essa dificuldade? Porque o nosso olhar para Deus é olhar Ele como Pai de forma terrena. E olhar Deus de uma forma terrena implica em muitas coisas. Por exemplo, quem não teve um bom pai? Não é difícil? Como é que você vai olhar para Deus se você não teve um bom pai? Se você não teve um acompanhamento de um pai, talvez você não tenha uma referência do que é um pai. Então isso aqui começa a implicar muito na nossa oração. Isso aqui começa a dificultar a nossa oração, porque ainda não conseguimos enxergar Deus como pai, porque a gente olha para o nosso pai terreno. E o nosso pai terreno, ele tem as suas limitações. Por exemplo, se você cresceu com um pai perverso, com um pai cruel, com um pai que te abandonou, que um pai nunca fez nada por você, um pai que abusou, um pai que abandonou, um pai que não se importou, qual é a figura paterna que você tem até hoje? É apenas essa. E aí alguém vem e fala para você: olha Deus como? Como? Como que eu vou fazer? Como? Como é que eu vou me sentir amada? Deus, Ele te ama, o Pai te ama. A gente ouve essa frase, o Pai, e a gente fica tentando entender isso ou sentir isso, mas a gente não consegue. Porque a nossa perspectiva ainda de olhar Deus como Pai, ainda ela é o que, irmãos? Humana. A gente só olha nessa perspectiva, e aí há um problema muito sério. Eu estava ouvindo essa semana o testemunho daquele palhaço chamado Tiririca. Tiririca não, Tirulipa, né? Tirulipa, que é filho do Tiririca. Sabia disso? E é interessante, ele falando assim: olha, eu cobrava muito do meu pai. A gente viveu um conflito porque ele abandonou, nos deixou, né? Apesar de eu gostar, imitar ele, querer ser ele, para mim ele era o meu super-herói. Eu olhava para ele e queria ser um palhaço igual ele era. E quando eu me aproximei, eu vivi um conflito muito grande. Eu vivi um conflito muito grande, porque o pai que eu imaginava, eu nunca tive. Só que aí eu fui olhar também, ele também nunca teve. Ele nunca teve, então, muitas coisas, ele não tinha como passar, porque ele também ele não teve. Ele não teve. Então imagina que muitas vezes as nossas ações de definir pai, está sendo nas nossas experiências pessoais ou biológicas. E aí quando a gente olha para isso, a gente vai ter muita dificuldade. Porque naquela época, você dizer que era filho de Deus, não podia. Não tinha como. Lembra que Jesus se apresentou como filho de Deus? O que as pessoas disseram para Jesus? Blasfêmia. Esse cara está louco. Ele está dizendo que é filho de quem? Ele está chamando de pai. Como é que ele pode fazer isso?
Você está percebendo que a nossa oração muitas vezes já começa de forma errada, porque ainda não conseguimos trazer essa conexão. Agora preste atenção, os nossos pais biológicos, por talvez ruim ou tão bom que foi, pastor, meu pai foi tão maravilhoso, o meu pai nunca deixou faltar nada, o meu pai sempre esteve presente, o meu pai sempre fez, cuidou da família, deu educação, olha, esse homem lutou pela nossa casa, ele é um exemplo para mim, eu amo, mas toda a nossa experiência ainda é humana. E todo pai, tanto maravilhoso, tanto ruim, não consegue descrever ainda quem é Deus. E aí, nós vamos precisar mudar a nossa perspectiva, a nossa forma de olhar Deus completamente. Isso aqui é difícil, porque talvez algumas pessoas aqui vão precisar ser curadas. Porque o teu maior problema ainda é que você ainda não foi o quê? E a gente carrega a sequela. A gente carrega dores dentro de nós. E aí fica difícil, quando ouve falar sobre pai, a gente vai sempre rejeitar. Se a gente ouvir sobre pai, a gente vai se distanciar. E de repente a Bíblia fala que Deus ama, Deus castiga. Aí você olha assim e fala, é igual meu pai. É a mesma coisa que o meu pai fazia. E a gente começa a se afastar. E a nossa oração não está sendo ainda a oração de filho. Se você parar para analisar, olhe para o irmão que está do seu lado e pergunta para ele, a sua oração já é uma oração de filho? Talvez ainda nós estamos no estágio da oração de servo. Nós estamos no estágio da oração do quê? Não ainda de filho. Porque para viver como filho nós vamos precisar ressignificar. Nós vamos precisar às vezes passar por processos do quê, irmãos? De cura. Nós vamos precisar passar por processos do quê? De cura. Quer ver só um exemplo, só para você entender isso mais na pele? Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15 é a história do filho pródigo. Lucas capítulo 15, versículo 26, assim ó. E chegando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. Ele disse, veio o teu irmão e o teu pai matou um bezerro o quê? Porque recebeu sã e salvo. Mas ele o quê? Se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele, mas respondendo ele disse ao pai, eis que tenho de servido a tantos, sem nunca transgredir, sem nunca transgredir o teu mandamento. E nunca me deste um cabrito para se alegrar com os meus amigos. Versículo 30. Vindo, porém, este teu filho desperdiçou tua fazenda com meretrizes. Mataste-lhe um bezerro cevado. 31. Ele disse, filho, tu sempre estás, todas as minhas coisas são, mas era justo alegrarmos, regozijarmos, porque este teu irmão estava morto, reviveu, tinha se perdido e foi o que, igreja? Você está percebendo a postura de quem da qual ainda desconhece o que é viver essa paternidade espiritual? Então, a primeira coisa importante aqui hoje, se a gente quer mudar a nossa oração, a gente vai precisar mudar também a nossa forma de como nós olhamos para quem? É que começa a nossa luta cristã, a nossa dificuldade. Quando a gente olha para a história do filho pródigo, a gente vê um irmão, qual é o olhar que ele tem para o pai? Qual é a forma de como ele está olhando para o pai? Ele está olhando para o pai simplesmente para aquilo que ele está olhando para dentro do seu coração. Ou seja, ele está querendo que o pai tivesse punido o filho
por causa dos erros. Ele esperava um castigo. Ele esperava um tratamento o quê? Ríspido. Porque é a maneira de como ele enxergava quem? O pai. Ele não conseguia enxergar um pai de amor. Ele não conseguia enxergar um pai misericordioso. Ele não conseguia olhar com bons olhos para quem? Não conseguia. Ele nem entra na festa, ele nem chama de irmão. Ele fala, esse teu filho, ele não consegue viver aquilo. E é isso que eu quero que você entenda. Por que muitas coisas ainda a gente não está conseguindo viver? Que para viver aquilo que você quer, você vai precisar se tornar o quê? Filho. Filho. Se você não entender isso, vai ser difícil que a sua oração te leve a alcançar. E é isso que Jesus está mostrando para os discípulos. Olha, a primeira coisa fundamental, prescindível na oração, é o que você se torna. Se vocês não se tornarem filhos, vocês nunca vão compreender aquilo que o Pai tem. Amém, igreja? O acesso que você tem. E é isso que está faltando para nós como igreja hoje. Nós estamos pedindo coisas para Deus que nós temos o quê? Acesso. Estamos pedindo para Deus coisas que nós temos. Nós estamos como o filho mais velho. Chateados, revoltados, não entendemos, mas por que ele, por que não eu? Por que com o fulano? Por que com o Beltrano só fez coisa errada e eu sempre andei direitinho? Por que meu vizinho prospera e eu não? Por que o fulano na minha empresa acontece isso e comigo não? Nós estamos assim, agindo como filho o quê? Mais velho. Não entendendo o que é ser filho de quem? De Deus. Agora permita que as verdades bíblicas sobre o caráter de Deus penetre nas suas feridas. Você precisa permitir isso, que as verdades bíblicas penetrem na onde? Nas suas feridas, para que você possa ser curado. Porque esse pai da qual você vai servir agora, esse é um pai perfeito. Esse é um pai de misericórdia, esse é um pai que perdoa, esse é um pai que oferece segurança. E demora para a gente entender isso. Às vezes a gente pode passar uma vida inteira dentro de uma igreja e só sermos servos, nunca chegar a atingir o estágio maior, que é ser o quê? Filhos. Por causa do nosso sentimento que nós colocamos a olhar e acreditar que Deus é como se fosse um pai humano. E o pai humano, ele sempre vai falhar. Por o melhor ou o pior que ele seja, ele vai falhar. Então a primeira coisa que Jesus está ensinando para os seus discípulos é essa mudança de olhar. É essa mudança de perspectiva. Você consegue dizer para o seu irmão que está ao seu lado, você precisa mudar completamente a sua forma de enxergar. Porque quando você muda isso, você muda também o estágio daqui de dentro, o coração. E a gente às vezes está vivendo uma vida completamente aquém daquilo que é ser filho. Você vê que é interessante nessa história, porque quando o filho mais novo está num momento ruim, numa fase ruim, ele lembra da casa de quem? Do pai. Ele não hesita em voltar para a casa do pai, porque ele conhece realmente o pai que tem. Ele não hesita. Irmãos, eu trabalho com pessoas há anos. Eu já vi gente dizer assim, para falar, irmã, volta para a casa dos seus pais. Você vai ficar apanhando desse homem, vai ficar sofrendo a mão desse homem. Volta para a casa dos seus. Não, para lá eu não volto. Como? Como alguém não decide não voltar para a casa dos seus? Como? Não, eu vou para qualquer lugar mesmo. Mas, irmã, você está passando por... Fulano, volta para casa do seu pai. Para que passar por essa necessidade toda que você está passando? Lá na tua casa você tem a sua rede de apoio, você tem a sua família, mas decide não voltar. E quando a gente olha para essa história, a gente vê um filho que compreende completamente quem é o pai e tem um filho que não compreende quem é. Que continua só a agir como servo. E Deus não te trouxe aqui para fazer um servo, mas filho.
A sua oração, ela precisa mudar, porque você tem acesso a tudo que ele tem. Amém, igreja? Consegue dizer isso para o irmão que está do lado? Você tem acesso a tudo. Você chega assim na casa do seu pai, pai, eu vou abrir a geladeira, vou ver o que tem, posso abrir? Você não pede, você abre, porque você está na casa do seu pai. E é isso que muitas vezes nós, como cristão, estamos agindo como servo. A nossa oração ainda não está sendo como a de filho. E é por isso que a gente está sempre pedindo alguma coisa, ao invés de acessar. Você não precisa mais pedir, você precisa acessar. É seu. Ele já te deu. Amém, igreja? Segunda coisa que ele pede, segunda coisa nessa oração, ele diz: santificado seja o teu nome. Essa palavra santificado seja o teu nome, não é tornar o nome do Senhor mais santo, porque ele já é santo, mas fala da a devida honra. Honrar o nome de quem? De Deus. É sobre isso que ele está falando. Você veja que a oração que Jesus está ensinando, de fato, é um comportamento. É um alinhamento de um comportamento que vai sendo gerado em mim, que muda a minha forma de falar, que muda a minha forma do quê? De orar. Jesus está dizendo, primeira coisa, você precisa se identificar, entender que você é filho. Largue, abandone qualquer essa cultura da qual você aprendeu o que é pai. Conecta com o Pai Celestial. Agora, aprenda o nome do Senhor. A honrar o nome de quem? Deus. É sobre isso que ele está dizendo, olha, aprenda a honrar o nome do Senhor. Eu acredito que aqui algumas pessoas aprenderam isso com o seu próprio nome. Eu já vi gente dizer assim para mim, pastor, eu faço de tudo, sempre fiz de tudo para não ter o nome sujo, mas para ter o nome o quê? Não é assim? Você se desdobra para pagar, para não deixar o seu nome sujo. Você faz de tudo para honrar o compromisso. Se precisar ficar sem comer, a pessoa fica para não perder o nome, entendendo o valor disso. E é sobre isso que Jesus está falando. Olha, se vocês honrarem o nome do Senhor, colocar Ele acima de tudo, as orações de vocês começarão a ser o quê? Atendida. O fator está sobre o quanto você está disposto a honrar o nome do Senhor. O quanto? Está disposto a honrar o nome do Senhor no seu trabalho? Você está disposto a honrar o nome do Senhor na sua escola, na faculdade? Você está disposto a honrar o nome do Senhor no seu bairro? Você está disposto a honrar o nome do Senhor nos seus negócios? É sobre isso que ele está falando. Essa santificação, porque eu honro o nome do Senhor. Eu estou fazendo tudo o que eu faço, mas porque eu honro o nome de quem? É a reputação. Eu não vou deixar o nome do Senhor ir para a lama. A gente sabe que um fracasso nosso coloca o nome do Senhor na onde? Não é tão terrível quando um pastor cai ou um pastor falha. Joga o nome do Senhor na onde? Na lama. Joga o nome do Senhor na lama. E é sobre isso que Jesus está ensinando os discípulos. Que viver uma vida que honre o nome de quem? Porque é um nome santo. Há um nome santo, é um nome poderoso. É escolher uma vida que está sempre fazendo em função do quê? Dessa honra. Assim como nós fazemos com o nosso próprio nome, a gente faz de tudo para que não deixar o nosso nome ficar negativo. A gente luta, porque a gente sabe que se a gente perde a credibilidade, a gente perde tudo. Nos dias de hoje, o que conta? A sua credibilidade. O que te dá acesso? A sua credibilidade. E é sobre isso que Jesus está tratando com os seus discípulos. Terceiro, Jesus diz assim: venha o teu reino. Buscar o reino de Deus. Tem outras traduções que diz assim, que buscar o reino de Deus é buscar a vontade de Deus. Assim na terra como na onde? Buscar a vontade de Deus. Olhe para mim, irmãos. Nós falamos já alguns domingos atrás e eu volto a repetir. O que é viver a vontade de Deus? Porque tudo o Senhor já deixou aqui para nós. Tudo.
Tudo que a gente possa imaginar ou que a gente precisa fazer está aqui. A grande pergunta é se eu estou disposto a viver isso. Porque isso é o reino. O reino dos céus não é um momento onde vai vir a minha partida, eu vou morrer e eu vou lá no céu, estou vivendo o reino. Não, o reino é isso aqui. É quando eu decido viver a palavra de Deus, eu estou vivendo o quê? O reino de Deus aqui na terra. E às vezes, o que falta para nós é fazer essa oração. Que eu quero viver a vontade de quem? De Deus. A vontade de Deus é essa aqui. Só que aí, é o que eu falei aqui alguns domingos, quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, a gente vê dois contextos. Por exemplo, a Bíblia está falando assim, os maridos, maridos, ame a vossa esposa como Cristo amou quem? A igreja. Ame. Isso aqui é a minha vontade. Esposa, seja submissa aos vossos maridos. Então veja, todos os dois têm uma jornada. Porque essa é a vontade. E não é fácil viver um amor sacrificial. É difícil. Então, o que Jesus está dizendo sempre na oração é que a nossa oração tem que ser pautada para viver também a vontade de quem? De Deus. É interessante no livro de Colossenses, quando o apóstolo Paulo fala, você pode abrir Colossenses capítulo 3, que ele diz assim, Colossenses capítulo 3, versículo 2, ele diz assim, ó, pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são o que, igreja? Terrena. Pois morrestes, ele diz, pois morreste, e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Ele diz, pensai. Tem tradução que diz, buscai as coisas do alto. Ou seja, buscai primeiro a vontade dele. E isso aqui para nós é o que vai mudar a nossa oração daqui para frente. Porque se a sua oração ela só está pautada sobre a sua vontade, ou querer um Deus que cumpra só as suas vontades, é aqui que nós vamos ficar frustrados dentro da igreja. Qual é a nossa maior frustração? Porque a gente quer um Deus que cumpra a nossa vontade. Deus, faça aquilo que eu quero, é isso que eu quero para minha casa, é isso que eu quero para minha família. Ele diz, não, não é isso. O evangelho não se trata sobre isso. O evangelho se trata sobre a vontade de Deus. E aí quando eu começo a orar sobre isso, eu começo a pensar nisso, eu começo a entender isso, começo a querer viver aquilo que está, aquilo que é de fato a vontade de Deus, é isso que torna a minha oração poderosa. Por que a oração ainda sua não está sendo poderosa? Porque veja se você está orando segundo a vontade de quem? De Deus. E aí ele termina dizendo assim agora, o pão nosso de cada dia nos dai, como se dissesse, olha, a gente precisa sempre dar provisão. Provisão. Olha para o irmão que está do seu lado e diga para ele assim, você precisa da provisão de Deus. Quando a gente fala de dai-nos o pão, não se refere só ao alimento em si. Não é só aquele pãozinho que a gente costuma dizer, né? Obrigado, Deus, não deixar faltar o pão de cada dia, né? Não deixar faltar o pãozinho ali de manhã. Não é se trata sobre isso. Mas entender que Deus está sempre disposto a enviar provisão. Para tudo aquilo que nós vamos fazer e realizar, Deus já sempre preparou a provisão diária. Amém, igreja? É isso que você precisa entender. E aí é interessante quando a gente olha em Provérbios capítulo 16. Provérbios capítulo 16. Coloca para mim, Sidney, na tela a NVI. A NVI diz assim, ó. Provérbios capítulo 16, versículo 3. 16:3 diz assim, ó. Consagra ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem sucedidos. Então veja, o que Jesus está tentando passar é sobre isso. Bom, você consagrou o seu dia ao Senhor?
Você entendeu que Ele tem poder de enviar a provisão, o pão. Então, o seu dia será bem-sucedido. O seu dia será maravilhoso. E é isso que eu quero que você entenda, irmãos. Às vezes a gente olha para algumas coisas na nossa vida, só que não aconteceu, ou que a gente esperava, a gente tem tanta projeção, mas aquilo que aconteceu no seu dia, se você consagrou ele ao Senhor, pode ter certeza que Deus te enviou a provisão que você precisava. Talvez não é o que você queria, a que eu quero, é essa que eu quero. Talvez não foi o que você queria, mas Ele enviou a que você precisava. Amém, igreja? E a gente tem dificuldade para enxergar isso. A gente espera a provisão que é isso que eu quero, é isso que eu preciso. E Ele entregou naquele momento que você precisava, para aquela fase. E aí ele termina agora, igreja, dizendo assim, com a nossa relação: perdoa os nossos pecados. Ele trata sobre o pecado. Essa palavra pecado, a origem dela no hebraico significa errar o alvo. Errar o alvo. Todos nós podemos sempre e constantemente errar o que, igreja? O alvo. E a oração é isso. É sair desse estágio pecaminoso. Porque muitas vezes nós ficamos presos em alguns pecados. E às vezes até acreditamos que esse pecado tem domínio, tem poder de nos prender. Pastor, eu queria sair, eu queria parar. E você consegue. O apóstolo Paulo diz que o pecado não tem domínio sobre... Não tem. Não tem. Ele está dizendo, olha, confesse. Aquele que confessa e deixa, alcança o que, irmãos? Misericórdia. Então abandona. Eu não sei o que você está fazendo. Mas não tem como uma oração ser bem-sucedida se a vida pecaminosa, ela permanece. Eu não estou dizendo que a gente não vai pecar. Eu estou dizendo que deforma é permanecer no quê? No pecado. O que deforma é isso. O que destrói alguém é a permanência no pecado. E aí ele vem completando que há uma outra oração do Pai Nosso, no outro texto também, na nossa relação de perdão com o próximo. A nossa relação. O quanto a gente vai precisar o quê? Perdoar. Está pronto para isso. Porque eu falei aqui algumas quartas-feiras atrás, que a gente está falando muito sobre família na quarta, e uma das coisas que eu ministrei aqui, quem estava aqui no culto, é ter essa capacidade, estar pronto para perdoar. Está pronto. Porque eu tenho que estar pronto, pastor, porque eu me relaciono com um ser que vai falhar a qualquer momento. Ah, pastor, eu não esperava que ela ia fazer isso, eu não esperava. Por que você não esperava? Se ele é pecador, se ele é falho. Por que nós estamos querendo cobrar a perfeição de pessoas que são o quê? Eu não entendo, tem hora. Tem hora que as pessoas querem criar uma perfeição nas pessoas ou cobrar um nível de acerto sempre em pessoas que são falhas. E depende, esse texto está dizendo para mim, olha, você precisa estar pronto para perdoar. Aquele que te ofende, está pronto para isso. Porque é assim que o Pai sempre te trata. Ele te perdoa e você perdoa o quê? Os seus devedores. E aí ele termina dizendo para nós: não nos deixe cair em tentação. Ainda não é o pecado, é o estágio. Não nos deixe cair em tentação. Porque hoje nós somos muito tentados, irmãos. Tanta coisa. A gente é tentado a olhar, a gente é tentado a desejar, a gente é tentado a querer. Há tantos desejos que nos assombram. Né? A gente é tentado a desistir. Chega uma hora que vai falar, eu não aguento mais, eu vou largar tudo. A gente é tentado a desistir. A gente é tentado a parar. O Tiago até disse que todos nós somos atraídos e engordados pelas nossas próprias consciências, o quê? Carnais. Coisas da qual a gente vai alimentando, a gente vai deixando crescer isso dentro de nós. Que essas tentações, elas vão nos levando para um caminho até chegar aonde? A consumação do pecado. E Jesus está nos ensinando aqui já eliminar o primeiro estágio. Não é deixar acontecer. Não é deixar para ver até onde isso vai dar. Sabe aquela coisa que a gente fica? Ah, vou ver até onde vai
Olha para o irmão que está só e fala assim, irmão, vai dar pecado. Fala para ele assim, vai dar pecado. Não tem como. Não tem outra a fórmula. Porque Jesus está nos ensinando já aqui, nos sintomas. Você está sendo tentado por isso? Estou, pastor. Está sendo tentado por outra mulher? Estou. Então é aqui que começa a sua luta, a sua guerra. Não é esperar. Então a tentação, ela é um estágio na nossa vida que pode transformar o quê? Em pecado. E aí ele termina dizendo, mas nos livra de todo mal. Nos livra de todo mal. Há sempre o mal disposto, há sempre o mal disposto a destruir a nossa vida. Sempre. Sempre, irmãos. A gente pode estar pensando em sair aqui do culto, fazer o que a gente está planejando em fazer, mas pode ter uma ação maligna? Sempre. Sempre. Sempre disposta a fazer o quê? O mal. E é sobre isso que o Senhor está dizendo, para a gente se livrar. É essa oração, sempre pedir para o Pai, me livra de todo mal. Eu não sei o que me espera lá fora. Eu não sei o que me espera do trajeto de casa à igreja. Meu irmão, esses dias me procurou e falou, pastor, o senhor acredita que vindo para cá, eu caí no meio do caminho? Tomei um tombo? Caí. Imagina, você sai da sua casa para vir para onde? Então um tombo. Imagina. Então imagina que muitas coisas no percurso pode acontecer. No seu dia pode acontecer. No seu casamento pode acontecer. Então Jesus estava sempre dizendo ao Pai, livra-me do mal. Livra-me. E é isso que eu quero que você entenda agora. Preste atenção. Tudo o que Jesus ensinou não é uma repetição, mas é um tipo de comportamento. Não é repetir essa oração, a gente ficar, Pai nosso que está no céu, santo, orei já 1, 2, 3, 4. Não, não é sobre isso. Mas ele está dizendo para nós que nós vamos precisar adotar um tipo de comportamento. Se a gente quer que a nossa oração daqui para frente seja atendida, comece a ver Deus como Pai. Se coloque na condição do quê? De filho. Honre o nome de quem? Do Senhor. Honre o nome do Senhor. Coloca no seu coração, eu vou honrar sempre o nome do Senhor. Vou buscar a vontade de quem? A vontade de Deus é boa, é perfeita. Qualquer outra vontade que eu possa ter, nunca vai se comparar à vontade de quem? A gente tem que parar com isso, sabe? De achar que a nossa vontade é a melhor do que a de quem? Porque a gente tem hora que a gente acha isso. Por que nós não estamos buscando cegamente a vontade de Deus? Porque a gente acredita que a nossa ainda está sendo o quê? A gente acredita. Então ele está trazendo para nós um comportamento de entender que existe um Deus que sempre vai enviar a provisão para nós no dia. Amém, irmãos? Deus sempre vai enviar. E é tão maravilhoso isso quando a gente vê. Meu irmão uma vez falou assim, pastor, eu trabalho com vendas. E vendas você sabe como é que é, não é todo dia que você vai. Não é todo dia. Não é todo dia. E a gente já tem isso no coração. Mas Deus tem sempre me dado um cliente. Sempre, nunca falta um cliente no dia. Sempre. É louco isso. Ele fala, é louco né? E às vezes até alguns falam assim, né? Às vezes entra a gente lá na loja, você não dá nada. Nem parece que vai comprar, parece que só entrou para perguntar. E todo mundo às vezes está no final do dia, já desanimado, olhando para aquele cara e fala, mais um que entrou. Olha o naipe da pessoa, acredita que ela não vai. Não é assim? Que às vezes quem olha a roupa, esquece que a pessoa tem um bolso. O que conta é o que está na onde? No bolso. Amém, igreja? O que vale é o que está no bolso. Porque a gente olha sempre o naipe da pessoa. Vai comprar. Aí a pessoa olha e não compra nada. E ele falou, pastor, nunca. É louco isso dizer. Porque até as pessoas ali ficam aquela briga, né? Porque agora é minha vez de atender, agora é minha vez de atender, agora é minha vez. É uma guerra. Todo mundo quer bater a sua meta, todo mundo quer ganhar mais. E Deus nunca deixou faltar. E eu acredito nisso, irmão. Se você colocar isso no seu coração, Deus não vai deixar faltar para você. Vai enviar provisão diária. Amém, igreja? Coloca isso no seu coração a partir de hoje. Eu quero mudar o meu comportamento, porque eu quero mudar a minha oração, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir a Jesus bem forte?